alunos do quinto ano, tudo certo com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é a professora Camila e hoje teremos a nossa aula de História de número 5. Hoje a gente vai trabalhar sobre Estado e organização social. Então, os objetivos da nossa aula são conceituar Estado, conceituar organização social e depois organização social. Entender o modo de vida, política e religião dos índios. Então vamos começar a falar sobre Estado. Notem que esse Estado ele está com letra maiúscula, né? A letra E está maiúscula. Por quê? Nós não estamos falando aqui de Estado de Santa Catarina, Estado do Paraná, enfim, é dessa questão territorial. Nós estamos falando de uma outra situação bem pertinente que às vezes acaba gerando confusão quando a gente faz uma leitura, né? Tá falando sobre o Estado do Brasil. Como assim? O Brasil não é um país? A gente vai entender bem essa questão agora. Então, o Estado é uma entidade com poder para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. O Estado ele é composto por poder, pelo povo, o território, o governo e as leis. Dentro de determinados limites territoriais, nenhum outro grupo ou instituição, além do Estado, tem o poder de obrigar, cobrar, taxar e punir. Então, o Estado ele está atrelado justamente a essa ideia de poder, né? Então, o poder sobre as pessoas em uma determinada região delimitada, ou seja, há limites para esse poder. O Estado ele vai estar interferindo, né, nessa população e na legislação das pessoas naquele limite, né? Vamos pensar o Estado do Brasil. Então, ele vai estar delimitado no Brasil. Esse Estado ele não pode interferir na legislação, na ordem, na população de um país vizinho, por exemplo. Tá? Então, isso é o Estado, essa questão no comando com a população. E a gente, né, ainda que a gente às vezes não perceba, mas a gente está o tempo todo seguindo toda uma lei, toda uma organização que é feita aí pelo Estado. Portanto, para além do seu papel de prestador de serviços, né, porque o Estado ele vai estar garantindo a nós o nosso direito de saúde, de educação, cultura, enfim, o Estado ele exerce o poder, sobretudo, sobre as pessoas. Tá? Então, a gente está, como eu falei já anteriormente, a gente está seguindo toda uma legislação, toda uma ordem que é feita aí através do Estado. Quando você faz uma compra, por exemplo, parte do valor que a gente paga, né, parte do dinheiro da minha compra, ele é revertido em imposto. O imposto, ele vai para o Estado. E com a junção de todo imposto que realmente dá muito dinheiro, o que acontece? O Estado ele vai reverter esse dinheiro em questões que a gente tem direito. A gente tem direito à saúde, por exemplo. Então, o Estado ele vai estar revertendo esse dinheiro para pagar profissionais da saúde, para manter postos de saúde, manter hospitais, pagar energia elétrica, enfim. Tudo isso, né, ele vem através do imposto que a gente paga com qualquer coisa que a gente compra. Tudo que a gente compra tem imposto e não é uma quantidade pequena. Há produtos que quase metade do valor é só imposto. Não confunda com Estado, é o que eu já falei no início, tá? Esse Estado com E maiúsculo é o Estado que a gente está falando, tá? Com o E minúsculo é o território, né? O Estado de Santa Catarina, Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, enfim, tá? Só para vocês não confundirem, prof, eu vi Estado do Brasil, tá? Mas se tá com E maiúsculo, tá certinho. Se tá com E minúsculo, não, porque o Brasil, ele não é um estado que nem Santa Catarina, ele seria um país. Estado e governo, tá? Então, esse Estado, como ele tem a ver com toda a legislação e tudo mais, então ele é o governo, né? A ideia é muito parecida, né? Geralmente vai haver uma certa confusão, mas tem uma diferença. Estado e governo, eles não têm o mesmo significado. O governo, ele é um grupo de pessoas que vai governar, né? Que vai dirigir, que vai administrar esse Estado. Então,
As pessoas que estão no comando do Estado são o governo. Portanto, a principal diferença entre os dois é que o governo, ele é um órgão que faz parte do Estado, né, cumprindo as funções de organizar os mais diversos serviços públicos e executar todas as leis. Então, o Estado é o maior e o governo é aquilo que faz parte. Além disso, algo bem importante a destacar é que os governos eles são transitórios, né? Nós não temos o mesmo governante sempre no Estado. Tá? Nós temos governantes, eles ficam por 4 anos, ocorrem as eleições, mudam, né? Ou se reelegem, mas depois de 8 anos aquele governo, com certeza, ele vai estar saindo e dando espaço para outro, né? Então, o governo ele é transitório, enquanto que o Estado ele se permanece. Por exemplo, as eleições, né? No ano passado ocorreram as eleições do município e você pode notar que houve mudança no governo de São Bento do Sul. Saiu o prefeito, né? O prefeito e o seu partido saíram e adentrou outro prefeito e outro partido para o governo de São Bento do Sul, tá? Ele é transitório e quem escolhe esse governo é quem? A população, né? O povo. Agora, que a gente entendeu aí a ideia de Estado, nós vamos entender o que é uma organização. Então, organização é uma instituição criada por pessoas que têm os mesmos interesses e valores e com isso almejam um mesmo objetivo. Então, organização é quando um grupo de pessoas, né, aqui a gente não define quantas, mas é um grupo de pessoas, elas têm os mesmos interesses. Tá? O interesse na saúde, o interesse na educação, no meio ambiente, enfim, tá? E esse grupo ele se reúne e começa a traçar objetivos. E aí, obviamente, eles trabalham em busca desse objetivo. Isso é uma organização. A escola, por exemplo, é uma instituição com diversas pessoas trabalhando em conjunto com o mesmo objetivo, promover a educação. Então, a escola é um exemplo de organização da qual vocês fazem parte aí no cotidiano de vocês. O que acontece? Tem diversas pessoas trabalhando, né, funcionários, diretor, coordenador, professores, auxiliares de serviços gerais, bibliotecários, secretário, enfim. E todos eles trabalham em conjunto, ainda que cada um tenha funções mais específicas, mas a função geral é o quê? Promover a educação. Todos têm esse objetivo e cada um vai ter objetivos mais específicos, né, mais direcionados para estar promovendo esse objetivo geral, que é promoção da educação. E o que é social? O social, ele está se referindo à sociedade. É o conjunto de pessoas que podem viver em companhia. A gente vive em sociedade. O ser humano é um ser que nasceu para viver em sociedade. Não há possibilidade da gente viver sozinho. A gente sempre vai ter influência, ainda que se more sozinho, que tenha pouca interação, mas ainda assim a gente precisa, né? A gente precisa dessa questão social. Então, entendi o que é organização, entendi o que é social. O que é uma organização social, então? A organização social, ela se trata da forma como uma sociedade é organizada e o papel que cada pessoa que pertence a essa sociedade recebe. Já vimos essa questão que cada um vai ter uma determinada função, cada um vai ter aí o seu emprego, por exemplo, e vai desempenhar determinada função e com isso todos estão em harmonia. A organização da sociedade, ela é influenciada pelos comportamentos e pelo relacionamento entre as pessoas, individualmente, em grupo. É por isso que a sociedade ela é organizada de acordo com as culturas, ou seja, cada povo vai se organizar de um modo diferente. Tá? Então, assim, a gente não pode dizer que a organização social é igual para todos os povos, para todos os países. Cada um vai saber como organizar a sociedade do seu modo. Por exemplo, né, não sei se vocês já viram, mas na Índia há muitas regiões em que o trânsito ele não é ordenado que nem a gente tem aqui. Nós temos vias de mão única, nós temos 2 vias, nós temos local para carro, para pedestre, para ciclista. Tá? Então há toda uma organização para evitar confusão, evitar acidente, para fluir bem o trânsito. E na Índia, a organização nessa questão de trânsito é bem diferente. Tá? Então muitas regiões lá, as pessoas, elas meio que
o trânsito é assim, as pessoas podem circular, tudo que há de superfície de chão pode ser circulado. Carro, bicicleta, pedestre, bichos, né? A vaca, por exemplo, que é sagrada na Índia, eles ficam todos amontoados e todo mundo fica andando, né, de um modo mais lento para evitar aí algum acidente. Os carros, inclusive, eles buzinam o tempo todo para alertar as pessoas que tem um carro passando para ninguém, né, acabar sendo atropelado. Então, é uma organização totalmente diferente da nossa. É indispensável para a sobrevivência da sociedade, a organização social está presente em várias esferas. Então, nós temos uma organização social na questão da cultura, na economia, na família, na política, né? A nossa própria família é uma organização social, né? Um grupo do qual a gente faz parte também. É importante ressaltar que as formas de organização elas podem mudar conforme o tempo. Isso porque elas visam atender a sociedade de acordo com o que ela necessita. Então, há mudança sim na sociedade conforme o tempo. Por exemplo, essa questão da tecnologia. Hoje nós temos pessoas que trabalham só para isso, nós temos empresas voltadas só para isso. Será que há uns 100 anos existia isso? Obviamente que não. Tá? Então, conforme a sociedade muda, se modifica, novas profissões vão surgindo, novas organizações da sociedade vão surgindo também. No ano passado, as escolas tiveram, né, no ano de 2020, as escolas elas tiveram que se reinventar. E o ambiente de estudo foi na casa de cada estudante, isso porque o momento da pandemia exigiu essas medidas. Então, analisem o contexto. No ano de 2020, né, no Brasil, iniciou, né, a pandemia aí do coronavírus. Nunca, né, no tempo em que a gente está vivendo, sempre foi vivido nas escolas. Claro que tivemos outras pandemias no passado, mas vamos trazer agora para o século XXI. Sempre para estudar eu tinha, né, que ir para a minha escola, tinha minha aula com o meu professor, né, pessoalmente. E ali, de repente, todos tinham que ficar em casa. E como recebiam essas aulas? Através de videoaula, através de slide, de atividade, ou mesmo tinha que ir na escola pegar atividade impressa. Então mudou-se totalmente e nem teve muito aviso prévio. Simplesmente, né, todos os alunos, se você estudava na rede, você sabe como aconteceu, ali no dia 18, 19 de março, todo mundo teve que ficar em casa, respeitar ali o distanciamento, a quarentena. Ficaram umas semanas de férias, depois voltou-se às aulas, mas como voltou, mantendo-se em casa, tá? Então, há toda essa mudança na organização social com o contexto, com as vivências que aquela sociedade está passando no momento. Agora a gente vai trabalhar sobre a organização social indígena. Por quê? Os índios, como vocês sabem, são o povo nativo do Brasil. E nas aulas nós vamos estar trabalhando justamente essa questão dos índios, da cultura indígena, imprescindível aí para o conhecimento de vocês acerca da história do nosso país. Então, a vida indígena. Entre os indígenas, não há classes sociais como a do homem branco. A terra, por exemplo, ela pertence para todos e quando um índio caça, ele costuma dividir com os habitantes da sua tribo. Geralmente a sociedade, né, aqui a gente cita o homem branco, mas aqui o que eu me refiro é ao povo não indígena. Essa sociedade, geralmente, ela tem classes sociais, né, que está muito atrelada aí à questão de condições financeiras. E nos indígenas isso não existe, né? O território pertence a todos. Se alguém consegue uma conquista, ele vai estar dividindo com todos. A gente não é muito assim na nossa sociedade, né? Cada território pertence a um indivíduo, a um grupo de indivíduos. Se a gente conquista alguma coisa, isso é nosso, não vai ser dividido com todos. Apenas os instrumentos de trabalho, né, como por exemplo machados, arcos, são de propriedade individual, né? Esses são realmente de cada um tem o seu. O trabalho na tribo, ele é realizado por todos, porém possui uma divisão por sexo e por idade. Então, conforme a idade, conforme, né, o gênero da pessoa, há uma divisão diferente ali no trabalho. As mulheres, elas são responsáveis pela comida, pelo cuidado com as crianças, colheita ou plantio. Já os homens, eles ficam encarregados do trabalho mais pesado, né, que é caçar,
pescar, praticar guerra, ainda que hoje não é mais tão comum, mas antes era bem comum na sociedade indígena, e também derrubar árvores. Então as mulheres ficam com serviços mais leves e os homens com serviços mais pesados. Sobre a religião, cada tribo tem a sua forma de acreditar e de realizar rituais religiosos. No entanto, todos eles possuem algumas crenças em comum, que são as forças da natureza. Cada tribo ela vai ter algumas crenças específicas, mas no geral, os indígenas eles acreditam muito nessa questão de força da natureza, tá? Então algumas percepções sobre o clima, por exemplo, vão estar evidenciando questões para eles, e também em espíritos de antepassados. Eles acreditavam que alguns animais se comunicavam com eles, né? Quando eles viam um determinado animal, o animal estava muito próximo à tribo. Eles acreditavam que era um espírito, né, de alguém que já faleceu, que estava reencarnado, digamos, naquele bicho. Os indígenas, eles creem em espíritos assombradores também. Eles acreditam em maldição e acreditam também em castigos. Alguns grupos chegam a enterrar o corpo dos índios em utensílios de cerâmica, onde além do cadáver ficam os objetos pessoais. E o que isso demonstra? Por que será que seria enterrado a pessoa com os objetos pessoais? Isso demonstra que os indígenas eles acreditavam aí numa vida após a morte. Por isso, né, levar os objetos pessoais. A organização das tribos. Duas figuras bem importantes na organização das tribos são o pajé e o cacique. Com certeza já ouviram falar de ambos. O pajé, ele é um sacerdote, né? Ele tem o conhecimento aí sobre rituais e ele recebe, né? Inclusive eles acreditam que ele recebe mensagens dos deuses. Ele também tem conhecimento, né? Esse conhecimento medicinal, ele faz com que ele promova determinadas curas a alguns índios, né? Então ele pratica ali, executa, por exemplo, chás que vão estar curando determinadas doenças. Ele faz rituais também, onde ele evoca os deuses da floresta e dos ancestrais para ajudar na cura. Então ele está totalmente atrelado aí a esse contato entre humanos e deuses. Já o cacique, super importante também na tribo, ele faz o papel de chefe. Ele organiza e orienta os índios, né? Então ele seria o chefe indígena, ele que está cuidando de toda essa organização da vida, do trabalho, enfim. Índios em Santa Catarina. A população indígena no estado de Santa Catarina, ela é bem pouco comum atualmente, né? No Brasil todo, inclusive, antes havia muito, mas com a chegada dos portugueses foi se perdendo muitas vidas indígenas. Mas nós temos 3 povos em destaque indígenas, que são os Caingangue, os Xoclen e os Guarani. Esses 3 povos, eles viviam e ainda vivem, né, espalhados pelo nosso estado. A gente vai trabalhar em específico ainda sobre eles. Pessoal, agora vocês tiveram conhecimento aí um pouquinho sobre estado, organização social e como isso, né, um pouquinho sobre os indígenas junto. E agora vocês vão realizar algumas atividades propostas. Até a próxima e bons estudos!